Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com o quadro Falando de Oração. Este quadro que tem o objetivo de orientar as pessoas através da oração. O objetivo dessas mensagens é falar a respeito da importância da oração e, evidentemente, incentivar os cristãos a viver uma vida de oração, não ficarem esperando que venham adversidades, lutas, aflições, para despertar e orar um pouco mais. E quando as coisas se tranquilizam, se acomodarem novamente, como acontece com a grande maioria. A grande maioria dos cristãos se empenham para orar quando as adversidades vêm, quando surgem as aflições. Quando então há um alívio, eles novamente se acomodam. Ora, a vida de oração, ela tem que ser constante, independentemente se estamos vivendo momentos de grandes vitórias ou se estamos ou estivermos enfrentando adversidades, nós temos que continuar orando por vários motivos e por todos os objetivos, como a Bíblia nos ensina. Mas eu gostaria de falar um pouco a respeito da importância de orarmos e sabermos, evidentemente, esperar, né? Que Deus venha a agir, venha a operar, porque muitas das vezes cristãos se empenham em oração por um determinado objetivo, por uma saída, por uma solução, com o objetivo de alcançar algum objetivo, mas muitas das vezes a ansiedade, o desespero, né, leva a pessoa a não esperar Deus agir. E a Bíblia, no Salmo de número 27, a partir do versículo 14, né, primeiro Davi falou a respeito da confiança em Deus, e ele foi falando a respeito de vários assuntos, até que no versículo 14, ele disse: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Esse espera pelo Senhor tem dois sentidos. Um, de colocarmos em Deus toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa. Mas tem um sentido muito mais forte aqui, no sentido de esperarmos que Deus venha agir, que Deus venha operar. Ora, quantos cristãos, por não saberem esperar em Deus, tomaram decisões que lhes causaram muito sofrimento e que muitas das vezes marcaram as suas vidas, porque eles estavam precisando de uma saída, de uma solução, ou querendo alcançar um objetivo, e no desespero, na ansiedade de alcançar aquilo que precisavam, foram e andaram, agiram na frente de Deus, não esperaram Deus agir, porque existem situações que o que resta para nós é esperarmos e confiarmos em Deus, porque são situações que nós não temos como resolver, solucionar, mudar, alcançar uma saída, encontrar uma saída pelas nossas condições, pela capacidade humana. Então, quando nós estamos diante de situações em que nós não podemos mudá-las com as nossas mãos, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, o que nós temos que fazer é orar, mas também saber esperar que Deus venha agir. E quando não se espera em Deus, evidentemente isso acaba trazendo muito sofrimento. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia a respeito do que aconteceu com Abraão e Sara,
Abraão foi o pai da fé, um homem de fé. Sara também foi uma mulher de fé. A Bíblia diz que Sara é a nossa mãe na fé, Abraão, nosso pai. Mas o que houve? O desespero de Sara, a ansiedade de Sara, a preocupação de Sara em ver que os dias estavam se passando e não se cumpriu, e não havia se cumprido o que Deus prometeu, levou Sara a tomar uma decisão que causou muito sofrimento, porque Deus havia prometido que eles iriam gerar um filho e que Abraão seria pai de muitas nações. Alguns anos se passaram, aquela palavra, aquela promessa, aquele milagre não aconteceu, porque precisava de um milagre. Sara era estéril e ambos já estavam avançados em idade. Então, Sara, no desespero, na ansiedade de querer ver Abraão se tornando um pai, o que ela fez? Ela não soube esperar em Deus. E por várias vezes ela insistiu com Abraão para que Abraão deitasse com a empregada, com a escrava Agar, para que pudesse gerar um filho. Ela amava Abraão. Não é que ela estava como se entregando o marido dela para um amante. Deus não concordou, evidentemente, com aquela atitude, mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Às vezes, atitudes são tomadas. Às vezes, o cristão, ele diz, eu vou tomar essa atitude, eu vou tomar essa decisão. Às vezes, ele pensa que Deus vai impedir. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Nós temos que saber esperar em Deus. E Sara, por algumas vezes, ficou insistindo com Abraão, até que Abraão cedeu. Até que Abraão, erradamente, ele cedeu e foi lá e deitou-se com Agar, gerou um filho. Esse filho nasceu, chamado Ismael, foi colocado o nome dele de Ismael. Era, evidentemente, tornou-se descendente de Abraão, mas não pela promessa de Deus, porque a promessa de Deus se referia a Abraão gerar um filho com a sua esposa Sara. Então, Ismael não foi, na realidade, o filho da promessa. E, à medida que Ismael, depois que ele nasceu, começou a haver problemas. Porque Agar agora, ela se sentia como se esposa, não era. Ela começou a mudar o seu comportamento e já não respeitava Sara. E depois, então, passado um tempo, se cumpriu a palavra de Deus. E então Abraão gerou um filho com Sara. O filho da promessa veio. À medida que os meninos cresciam, começou a haver problemas. Começou a haver problemas, porque o ambiente na casa de Abraão já não era o mesmo. Começou a haver problemas entre Sara e Agar, e isso gerou problemas até que Agar falou, não, nós temos que mandar, Sara disse, nós temos que mandar Agar embora. E Abraão, com sentimentalismo, ele tentou amenizar a situação, mas Deus confirmou o que Sara havia dito e disse, tem que mandar Agar embora. E Abraão teve que despedir Agar e Ismael, e por fidelidade de Deus, sendo Ismael filho da promessa, ele não permitiu que ele perecesse lá no deserto. Mas aquilo gerou muitos problemas e gera problemas até hoje, porque de Ismael procedeu os árabes e há uma luta, por parte de muitos árabes em relação ao povo judeu, e aquilo causou muitos problemas. Então, a orientação que eu gostaria de dar hoje é essa, que é importante orar, pedir, exercitar a fé, apresentar ações de graça, É importante que você persevere na oração,
mas cuidado para que a ansiedade não tome conta do seu coração e você, de repente, venha tomar uma atitude, uma decisão errada. Quantas moças e rapazes cristãos, né? Esse é um exemplo, às vezes no desespero de querer se casar, evidentemente quer casar, às vezes casa com uma pessoa, às vezes até incrédula, né? Quantos se desviaram, moças, rapazes, se desviaram na fé, porque o desespero os levou a casar, muitas das vezes até com incrédulo, até com uma pessoa incrédula. E no desespero, alguns dizem assim, não, mas ele não é da igreja, ele não é da fé, ele não é um cristão, mas eu vou conseguir trazê-lo para Jesus. E nessa atitude de trazê-lo ou trazê-la para Jesus, muitos cristãos perderam a fé, hoje estão destruídos. E muitas das vezes, na maioria das vezes, aquele relacionamento também foi destruído ou serviu para destruir a fé da pessoa. Então, eu quero deixar esse conselho, essa orientação, que está aqui no versículo 14, Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, né? E se tratando de vida sentimental, né, quando Deus traz a pessoa certa, aí o cristão deve ir em frente na fé. Mas é muito importante, eu estou citando o exemplo da vida sentimental, que é muito comum, mas esse espera pelo Senhor serve para todos os aspectos da nossa vida. Existem situações, momentos que a pessoa é tentada a querer tomar uma atitude e decidir com a sua própria vontade, enfim, e às vezes a pessoa toma uma decisão que lhe traz muito sofrimento e muitas das vezes muitos fracassos. Por quê? Porque nós temos que saber esperar em Deus. Quando esperamos em Deus, ainda que venhamos enfrentar lutas, adversidades, mas estando dentro da vontade de Deus, aí nós temos força, porque a gente pode dizer assim, não, eu vim para esse lado aqui, ou eu fui naquela direção, porque o Senhor me deu essa direção, me colocou ali, me direcionou para lá. Então, mesmo que venha lutas, mas a pessoa tem a convicção de que ela soube esperar em Deus, e aí é diferente, tá bom? Então, se empenhe na oração, não só para pedir, buscar a solução de problemas, alcançar o objetivo, mas busque a presença de Deus, ore pelo reino de Deus, ore por Israel. Nós, inclusive, estamos na Igreja do Novo Nascimento, vivendo uma campanha de oração, 21 dias, não significa que somente por 21 dias a gente deve orar por Israel. Nós devemos orar todos os dias, mas nesses 21 dias, agora, os primeiros 21 dias do mês, nós estamos e estaremos empenhados em orar por Israel todos os dias, porque há uma importância muito grande em orarmos por aquela nação, por aquele povo, né? A igreja precisa orar por Israel. Então, ore por todos os objetivos, mas não se esqueça de apresentar ações de graças, para que Deus, a sua mente e o seu coração seja guardado de toda ansiedade, e você não caia no erro de querer passar à frente de Deus. Não, eu orei por um tempo, meses, de repente anos, não aconteceu, então agora eu vou lá fazer do meu jeito. Não faça isso, porque veja o exemplo bíblico do pai da fé e da mãe da fé, Abraão e Sara. Sara, principalmente Sara se deixou levar pelo desespero, a ansiedade, como quem diz, não aconteceu, não vai acontecer mais, eu estou envelhecendo, o meu marido também está envelhecendo, então é melhor ele deitar-se logo com a empregada, com a escrava, porque aí ele gera logo um filho, eu vou ver, eu terei o prazer de ver que ele se tornou pai, eu não posso dar a ele um filho, mas
ela vai dar, e isso foi um grande erro que causou muitos problemas. Então, que bacana, né? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Tá bom? Deus abençoe, até a próxima, falando de oração. Falando de oração com Bispo Newton.